Muito bem, estamos trazendo em pauta as eleições presidenciais no Brasil 2022, porém aqui nos Estados Unidos, dentro do Editorial América, e vamos falar com o nosso querido cônsul embaixador Benedito Fonseca, que vai trazer updates, atualizações sobre esse domingo tão esperado para aqueles que vão votar no estado de Massachusetts e as questões mais importantes numa semana que antecede a este dia que é sem dúvida celebrado por ser a festa da democracia. Cônsul, seja bem-vindo aqui no nosso programa, muito obrigado por nos atender mais uma vez. Benedito Fonseca, é um prazer recebê-lo na nossa rádio. Bom dia, tudo bem, embaixador? Tudo bem, Lombardi, bom dia, obrigado, bom dia a você, a todos os ouvintes, prazer estar aqui de novo. Como você falou, essa semana decisiva, né? Estamos aí na reta final para as eleições de domingo. Verdade, todo esclarecimento, na verdade, acaba sendo pouco, né? Porque as dúvidas se sucedem, embaixador. E muitos ouvintes da nossa rádio, primeiro ponto, eles querem saber onde é que eu posso votar e a partir de que horas, já nesse próximo domingo. Eu gostaria já de iniciar esse bate-papo, essa conversa com o embaixador, falando sobre os pontos de votação que estão neste momento sendo oficializados, que já foram, na verdade, para que o ouvinte já se programe para o domingo, embaixador. Sim, perfeito. Nós vamos ter aqui na nossa área de Boston 2 pontos de votação. Dois locais de votação. O primeiro em Malden, vai ser na Salem Wood School, em Malden. Depois eu posso lhe passar o endereço e a gente ter uma informação assim bem detalhada sobre isso. Sim. Nesse local, nessa escola, votarão os eleitores cujos títulos estão vinculados a Boston, Somerville, Nashua, New Hampshire, Maine e Vermont. Então, os eleitores cujos títulos aparecem esses locais, Boston, Somerville, Nashua, Maine ou Vermont, votam em Malden. O segundo local é em Framingham, e será no salão de festa da paróquia São Tarcísio. Ali votarão os eleitores cujos títulos estão vinculados a Framingham, Stoughton e Hyannis. Então, esses títulos, onde aparecem esses locais, votarão em Framingham. É importante observar isso, Lombardi, que muitas pessoas perguntam, eu votei em Brighton ano passado, eu votei em Stoughton. Quer dizer, cada votação, o local é definido, quer dizer, e são agregadas sessões de locais diferentes. Então, independentemente de onde votou em 2018, quer dizer, o importante é verificar o que local aparece no seu título e aí será direcionado para um desses 2 locais que eu comentei, Malden ou Framingham. Muito importante a observação do cônsul. Eu tenho até o endereço aqui, cônsul, caso você me permita, para reforçar a informação. Pois não. Na cidade de Malden, fica no High School, na Salem Street, em Malden, 529. Número 529, na Salem Street, em Malden. Inclusive, eu tenho aqui um flyer, direto do consulado, que o próprio cônsul me enviou, que a gente já está repassando para alguns ouvintes. E caso você queira, ouvinte da nossa rádio, você pode fazer a solicitação, que eu já envio agora. E para o título de eleitor vinculado a Framingham, Stoughton e Hyannis, é na paróquia São Tarcísio, como o próprio cônsul disse, 562 Waverly Street, na cidade de Framingham, a partir das 8 da manhã. Portanto, interessante que nesse flyer, que você com a sua competente equipe fizeram para ajudar o eleitor, cônsul, nós temos um número de sessão através do aplicativo e de um scanner, né? Eu acho isso muito importante nesse momento, né? Isso, perfeito. Nós criamos essas ferramentas para apoiar, né, ajudar os eleitores. Vamos também estar fazendo divulgação pelos jornais comunitários e por intermédio, claro, de vocês, Lombardi, vamos mandar outros materiais e caso necessário, podemos até combinar, depois a gente pode acertar, daqui até sábado, outros momentos em que podemos participar de programas também com esse intuito de dar informações. Com certeza. Absolutamente. Embaixador, fique à vontade diante da tua disponibilidade. Nós estamos aqui à inteira
disposição do cônsul, do embaixador, caso queira falar em qualquer horário. É só ajustar a agenda que a porta está sempre aberta. Eu tenho uma pergunta aqui, aliás, uma coisa importante ainda nesse aspecto, embaixador, dos pontos de votação. Eu ouvi uma informação de que o próprio consulado seria ponto de votação. Isso procede ou não para essas eleições? Não procede, até porque, Lombardi, nós temos 37 mil eleitores aqui na nossa jurisdição, 37 mil eleitores habilitados a votar. Né? Nós sabemos que sempre existe um número de abstenções, é normal, no Brasil tem, no exterior acaba sendo até um pouco mais elevado, mas você imagina que seria impossível ali no nosso prédio, quem conhece o prédio do consulado, por mais que sejam instalações bastante adequadas, impossível ter um número desse transitando durante o dia, né? Então, é por isso que esses dois locais de votação, em Malden e Framingham, são locais espaçosos, com capacidade de acolher um número elevado de eleitores. Em Malden, são 26 desses 37 mil, 26 mil estão em Malden. Em Malden nós teremos 37 urnas. E em Framingham seria em torno de 11 mil eleitores que estão cadastrados, que poderão votar, são 14 urnas. Quer dizer, então seria impossível acomodar algo parecido no consulado. Então não procede de maneira nenhuma essa informação. Portanto, se me permite só complementando anteriormente, o horário de votação é de 8 da manhã às 17 horas. A partir de 8 horas estaremos então dando início e às 17 encerra, sendo que se houver, claro, pessoas na fila às 17 horas que tenham entrado, que tenham chegado e não tenham ainda conseguido votar, votam normalmente até terminar a sua votação, não poderemos receber mais pessoas a partir de 17 horas. Muito bem, nós estamos conversando com o cônsul Benedito Fonseca, esclarecendo pontos importantes para o domingo, a votação do brasileiro no estado de Massachusetts, alguns outros estados referentes que são, sem dúvida, administrados e supervisionados pelo Consulado Brasileiro de Boston. Nós temos muitas participações, embaixador, nesse momento. Preencher CPF, nome da mãe, data de nascimento. No próprio site do consulado, você colocando seu CPF, vai aparecer onde você irá votar. Ele nos ajuda, inclusive, com um acréscimo na informação do que ele deve ter feito, né, cônsul? Isso é verdade. No próprio site, na página em questão, o nosso ouvinte ele pode, né, já saber, além desse aplicativo também, de qual será a sessão dele, né, cônsul? Isso, não, perfeito. Para ter esse detalhamento, tem dois caminhos. Um é esse, na nossa página, nós temos, logo que abre a página, você verá que existe assim, uma janela para eleições, bem no centro da página, e ali, entrando ali, vai encontrar o link onde a pessoa pode verificar se o seu título está regular, onde que vai votar, tudo isso. Esse é um caminho através do site. Agora, o caminho preferido e o que nós estamos incentivando as pessoas a fazer é baixar o aplicativo, o e-título, isso na sua loja, na App Store ou no Google Play, pode baixar. Eu já fiz isso, e aí você passa a ter na sua mão, no seu celular, no seu tablet, essa informação completa a qualquer momento, né? Fica ali aquele ícone do e-título. Basta digitar isso, né? Na App Store, e-título, eu já baixei, é muito prático. Ali preenchendo com seu nome, o CPF, nome do pai, da mãe, enfim, vai conseguir ter o acesso. Não precisa nem nesse momento do título de eleitor, basta ter os seus dados pessoais, o sistema vai buscar e vai transferir para o seu aplicativo. E essa é a maneira preferida, porque isso a pessoa, o eleitor, pode levar no dia da votação. Quem já fez o cadastramento com biometria, aparece inclusive a foto, não precisa mais nada além disso. Caso contrário, precisaria de um outro documento brasileiro para poder comprovar a sua identidade, né, no momento da votação. Então, recapitulando, tem os dois caminhos pelo site, né, mas o caminho preferido é baixar o e-título. Embaixador, seria e-título? Isso, exatamente. E-título. Olha, eu tenho até aqui, por conta de a rádio ser multiplataforma, sim, eu tenho aqui a câmera principal, a câmera 1. Eu vou colocar aqui o meu celular para você identificar, você que
nos acompanha agora pelo canal no YouTube, tá aqui, ó. O embaixador se refere a esse aplicativo, caso você consiga visualizar na nossa transmissão do YouTube, e você que está nas ondas do rádio, título, E minúsculo, tracinho, título com T maiúsculo à frente, né? Então tá aqui, olha. Eu vou baixar agora também, já no intuito de facilitar o meu caminho para cumprir com o meu dever de cidadão. Muito boa essa informação e essa interatividade, muito legal. É a tecnologia ao nosso dispor num momento tão importante, né, embaixador? Isso, verdade. Eu acho que foram ferramentas que têm sido desenvolvidas, eu creio que até foram aceleradas pela pandemia, né, que forçou muita coisa a ser feita de forma remota, mas que nesse momento, somente para quem está no exterior, é muito prático, né, ter essa ferramenta à mão. Verdade. Embaixador, eu tenho perguntas importantes aqui dos eleitores. A Cristiane dizendo, olha, eu baixei aqui o e-título, coloquei minhas informações e precisei de algumas tentativas para conseguir finalizar, mas no final deu tudo certo. Lombardi, com relação ao estacionamento em Malden, eles vão abrir o estacionamento que é dos professores para as pessoas que vão votar no domingo, ou precisaremos estacionar na rua? O embaixador tem essa informação? Na escola em Malden existe um estacionamento interno. Agora, esse estacionamento ele estará bloqueado, inclusive o próprio acesso à parte interna da escola estará bloqueado, para podermos ali já organizar a participação de eleitores, caso seja necessário fazer uma pré-triagem, essa área estará bloqueada. Então, esse estacionamento interno não estará disponível, o estacionamento terá que ser ali no espaço externo. Há vagas, mas claro que com uma certa limitação. Nós temos estimulado que as pessoas usem, na medida do possível, o transporte público, ou que façam o transporte solidário, né? Que evitem ir num carro individual, principalmente naqueles horários, né, Lombardi, de maior fluxo, que historicamente é o horário pela manhã, logo né? no início da manhã, de 8 às 10. É um horário que normalmente tem um fluxo muito grande, mas, enfim, estacionamento. Teremos ali toda uma gestão de trânsito, teremos o apoio da Polícia de Malden, das autoridades de trânsito, vamos apoiar, mas é possível que se houver um número muito grande, que as pessoas tenham que acabar estacionando um pouquinho mais distante. Então, a nossa recomendação é que ou usem transporte público, ou mesmo Uber para chegar, ou transporte solidário, né? Sem dúvida. Embaixador, eu tenho algumas outras perguntas importantes. Nós estamos conversando com o cônsul embaixador Benedito Fonseca, do Consulado Brasileiro de Boston, esclarecendo pontos importantes da comunidade. O Cleito, embaixador, tem uma pergunta. A minha mãe está me visitando, ela ia voltar antes das eleições, mas resolveu adiar a volta. Teria como ela votar, se ela quiser, aqui nos Estados Unidos, embaixador? Existe um caminho para isso ou não? Não, infelizmente não. No Brasil, o sistema eleitoral exige que a pessoa vote no local onde está inscrito, não é? Existe uma possibilidade de pedir o voto em trânsito, dentro do Brasil é possível, mas e também houve um prazo para isso, que nesse momento também já estaria encerrado, e nunca houve essa possibilidade da pessoa que tem o título no Brasil, estando no exterior, votar. Então, mesmo se fosse dentro do prazo para a transferência, não haveria essa possibilidade. No caso, ela não poderá votar, infelizmente, pelo menos no primeiro turno, terá que justificar, né? Aí pode justificar pelo próprio título ou entrando no site do TSE, tem o sistema Justifica, e de qualquer maneira tem 60 dias para justificar depois da data da eleição. Isso quer dizer que se a pessoa não votou no primeiro turno, e se ela voltar ao Brasil a tempo do segundo turno, pode votar, mesmo não tendo votado no primeiro, que ela ainda está dentro do prazo de 60 dias para justificar o primeiro turno, né? Perfeito. Então são esses dispositivos, mas infelizmente votar aqui não será possível. O embaixador, nessa mesma seara, a amiga Roseli está dizendo, Lombardi, embaixador, eu gostaria de saber se as pessoas que não conseguiram fazer a mudança de domicílio, se vão conseguir justificar o voto. Obrigada. Sim, justificar com certeza, como eu disse, diretamente no site do TSE, né, pode ser feita justificativa. Na nossa página nós temos o link direto para lá,
ou baixando o e-título, né, mesmo dando o seu título não válido, pode baixar e pelo próprio título justificar. Quer dizer, pode ser feito, e dentro desse prazo que eu mencionei, 60 dias após as eleições, a partir da data das eleições. Uma conversa muito importante, esclarecedora, com sempre muito solícito, cônsul, embaixador Benedito Fonseca, que é um homem a serviço da comunidade. Isso é muito importante num momento como esse, viu, embaixador? Termos da figura mais importante na representatividade política do nosso país aqui, para nós todos, um esclarecimento tão amplo como esse. O próprio Carlos pergunta, é verdade que os votos não são contabilizados a fim de números no Brasil? Essa é uma pergunta importante para a resposta do nosso cônsul, mas isso não procede, né, cônsul? Eu não entendi. É verdade que os votos não são contabilizados a fim de números no Brasil? Não, esses votos são contabilizados, né? Sim, não, todos os votos são. Eu acho que talvez a pergunta se refira à questão de votos em branco ou votos nulos, né? Que às vezes surge essa pergunta. Pode ser que tenha havido um erro de digitação, é verdade. Sobre brancos e nulos ele colocou números. Tem razão, é verdade, embaixador. Então, o voto em branco ou o voto nulo, no final, ele é descartado quando se faz a contagem dos votos válidos, né? Quer dizer, porque no total, na soma dos candidatos, tem que dar 100%. Então, nesse momento, é descartado o voto branco ou nulo. Agora, ele aparece para efeitos de estatística, quer dizer, no final da estatística aparecerá quanto cada candidato recebeu e quantos votos em branco, quantos votos em nulo, porque não deixa de ser uma manifestação do eleitor, né, daquela intenção de não votar em ninguém ou de anular seu voto, mas para a contagem final, para a determinação dos vencedores ou de quem passa para o segundo turno, nesse momento é descartado para poder fazer a contagem a 100%. Bom, Carlos, se a questão era sobre brancos e nulos e não em números pela digitação, está aí a resposta do cônsul para você. Nós temos aqui a participação pela primeira vez do Leton dizendo, não seria pouco só 2 lugares, até por conta do que disse o embaixador, a proporção muito grande de pessoas para 2 lugares, embaixador? Em 2018 houve 5 locais de votação, né? Foi feito esse experimento. Devo dizer até pela primeira vez na história foi feito dessa forma. Funcionou bem no sentido de ter gerado menos fila, né? Menos demora, mas quer dizer, uma avaliação que foi feita não só aqui, mas pelo Itamaraty e em todo o mundo, é que essa experiência que foi feita aqui em outros lugares, o custo-benefício não compensou, né? Foi um esforço muito grande em termos de logística, de pessoal, de recursos, e que não redundou em aumento da votação. Até para ter uma ideia, em 2014, nós havíamos tido 45% de presença, né? A abstenção, infelizmente, acaba sendo alta, e isso baixou em 2018, mesmo com os 5 locais em 2018, não aumentou a participação, ficou em torno de 40%, 43%, abaixo de 2014, onde houve um só local. Quer dizer, então, a partir dessa foi uma avaliação de que não compensaria. E aqui em Massachusetts nós temos uma questão que a nossa comunidade é espalhada em muitas cidades. Nós temos aqui pelo menos umas 10 cidades com grandes concentrações de brasileiros. Então, por mais que a gente tenta espalhar bastante, sempre vai haver essa necessidade de deslocamento, né, para outros locais, da maioria das pessoas, sendo que aqui, no fundo, as distâncias, em comparação com outros estados, em que as distâncias são muito grandes, aqui podem chegar a ser grandes, 50, 60 milhas, mas não excessivas. Então, tudo isso entrou no cômputo da definição dos locais. A pandemia também foi um fator que limitou bastante as nossas opções, que nós começamos a planejar o ano passado, no contexto da pandemia, em que era impossível pensar em ter uma logística em muitas cidades ao mesmo tempo naquelas condições. Então são todos fatores que acabaram interagindo. Mas concordo que o ideal era que, como no Brasil se procura
criar condições para que o eleitor não tenha que se deslocar grandes distâncias, muitas vezes as pessoas votam nos seus próprios bairros, essa é a situação ideal. Infelizmente, no exterior, a gente tem que ajustar e concordo que talvez em futuras eleições a gente possa fazer em outros locais, como foi feito em 2018, até em mais locais. Cônsul, para a gente finalizar, eu tenho algumas perguntas aqui, o áudio do Wanderson Orlando, o cônsul respondeu sobre justificativa, o José Luiz Carvalho também mandou um áudio nesse mesmo sentido, e o cônsul já até havia respondido, né, sobre isso. O Luciano diz o seguinte: bom dia, Lombardi, eu havia me candidatado para mesário, mas não recebi nenhuma comunicação. Nesse caso, cônsul... Nós recebemos várias e fizemos um apelo, e nesse momento nós temos o número necessário, né, de mesários e voluntários, mas eu diria nesse caso que o nosso ouvinte ele possa se manifestar de novo, mandando para o eleitoral.boston, o e-mail que nós recebemos, concentramos, é eleitoral.boston@itamaraty.gov.br. Por quê? Porque nós temos uma lista reserva e sabemos que isso sempre acontece, que há um movimento muito grande de pessoas que acabam, muitas vezes na última hora, não podendo participar por algum problema pessoal, por viagem, enfermidade. Então, essa lista, pra você ter uma ideia, são 198 pessoas em Malden e 81 em Framingham. Com certeza haverá mudança até a última hora. Então mande, não só ele ou outros que têm interesse, manifeste essa intenção, que com certeza nós vamos estabelecer, colocar na lista reserva, com grande possibilidade de serem chamados. Embaixador, você pode repetir o site, por favor, por gentileza? Sim, o e-mail, né? O e-mail para o qual vai ser mandado uma mensagem é eleitoral.boston@itamaraty.gov.br. Okay. Eleitoral.boston, e aí os dados necessários são o nome completo, título de eleitor, se tiver o título, CPF, e-mail e telefone, né? O nome completo, título de eleitor, CPF, e-mail e telefone. Título de eleitor, se a pessoa tiver, ela pode ser mesário, né? Ocupar uma posição de mesário, presidente, primeiro mesário, segundo mesário, secretário, que é a mesa receptora de votos. Se não tiver o título, mesmo assim pode se voluntariar para trabalhar no apoio, né? Informação aos eleitores, organização de filas, enfim, várias funções que nós vamos precisar também de um número grande de pessoas para nos ajudar no contexto das eleições. Meu querido cônsul, embaixador Benedito Fonseca, eu acho que foi excelente essa participação, direto do consulado de Boston, esclarecendo para o nosso ouvinte, com a sua pessoa à frente do esclarecimento, e eu acho que a gente pode, sem dúvida, estender isso durante a programação nessa semana. Muito obrigado. Eu queria, Lombardi, se me permite, fazer só uma observação, claro. Que é um assunto assim, um pouco, não digo negativo, mas um pouco preocupante. Claro. Que nós tomamos conhecimento, inclusive pela imprensa, de que haverá grupos se organizando de eleitores, caravanas, aglomerações, para ir participar, né, vindo de cidades em direção à Framingham, talvez aqui a Malden também. Quer dizer, o que eu queria dizer é o seguinte: pela legislação eleitoral brasileira, isso seriam crimes eleitorais. É proibido no dia da eleição organizar carreatas, passeatas, aglomerações não são permitidas. Agora nós estamos verificando, até fazendo uma consulta à nossa Justiça Eleitoral, cartório eleitoral, porque no exterior nós não temos os meios de enforço, né? Me faltou a palavra em português, de implementar isso, né? Que no Brasil, havendo uma questão assim, a própria polícia, enfim, as autoridades vão cuidar. Aqui não temos, fora do ambiente das eleições, como fazer, mas no ambiente das eleições, até o espaço de 100 metros ali do local de votação, isso vai se implementar de forma rígida, não será permitida aglomeração, não será permitida... É permitido que o eleitor individualmente ele se manifeste silenciosamente, né? A legislação brasileira diz. Inclusive ele pode ir com a sua camiseta, com o seu botão, do seu candidato, não tem problema nenhum, desde que ele não faça
tente convencer outras pessoas, fique fazendo boca de urna, isso não é permitido. Mas ele pode ir se manifestar silenciosamente. Agora, não será permitido, por exemplo, aglomerações, pessoas que venham com a mesma roupa, claramente assim como manifestação política. Isso não será permitido no contexto do local de votação, que ali é um local onde nós temos o controle, né? Mas eu queria advertir e que isso... eu entendo até o interesse do ponto de eleitor, mas do ponto de vista da legislação, isso caracterizaria um crime eleitoral, né? Então é importante dizer isso, para não sei como haverá essa orientação, porque no exterior, como eu disse, realmente nós não temos os meios físicos, né, para implementar certos dispositivos da nossa legislação, mas pelo menos ali no nosso ambiente da eleição, nós teremos que ser rígidos na aplicação de todos os dispositivos, sob pena até de ter anulação do local, né? Que acho que ninguém deseja isso, né? Que haja um incidente de tal montante que acabe anulando. Então é algo que eu gostaria assim de deixar essa informação, né? Não, e olha, é fundamental esse esclarecimento, viu? Num momento tão polarizado, embaixador, nós precisamos ter essa noção de que não é pela bandeira que nós defendemos, é sim pelo respeito daquilo que é colocado como imposição para a festa da democracia brasileira e muito mais como prioridade do que propriamente o nosso desejo de manifestação por espectro político. Por isso que foi fundamental essa sua explicação, viu? Perfeito. Tá, muito obrigado. Então. Embaixador, muito até obrigado. Breve na programação, uma semana que a gente precisa muito da participação do cônsul, do embaixador Benedito Fonseca aqui conosco. Obrigado mesmo, de coração, agradeço pela participação hoje no Bom Dia. Eu que agradeço. Bom dia.